Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível, tá certo? Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos e outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Maravilha? Tá certo? Então, sigamos com a nossa pesquisa. Bom, na nossa playlist existem, vamos dizer assim, na nossa playlist existem vários vídeos de teatro, né? Só que é impossível falar de teatro de forma isolada, porque o teatro, ele anda junto com a evolução social, ele anda junto com todo o contexto literário de uma determinada época. Então, sempre que possível, a gente precisa traçar paralelos, tá certo? Por exemplo, dificilmente você vai pegar uma obra teatral e ela vai estar totalmente desconectada com aquilo que estava acontecendo no período, né? Eu falo sempre isso nos vídeos, que os dramaturgos, os artistas, são as verdadeiras esponjas dos acontecimentos, dos fatos e do comportamento social da época, né? Então tá ali, o artista, o dramaturgo, ele pulsa tudo isso, ele observa, suga e traduz isso em obra. Maravilha? Bom, para a gente poder chegar nos movimentos teatrais, a gente precisa sempre fazer o processo de contextualização. O que é essa contextualização? É como se nós pudéssemos nos transportar para o período para entender o que as pessoas pensavam, faziam, como as pessoas se organizavam do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista das leis, do ponto de vista da educação, da saúde. É entender como aquela civilização se comportava, se interagiam entre si com outros povos, para que a gente possa entender a arte produzida naquele período. Por que tudo isso? Porque esses caras, né, esses europeus antigos, foram nossos futuros colonizadores. Então, tudo que a gente consome de arte, tudo aquilo que a gente pensa sobre arte, é baseado no que esses caras desenvolveram há 500, 1000, 2000, 3000 anos atrás. Maravilha? Tá claro isso? Bom, nós vamos falar agora de um período histórico chamado humanismo. No vídeo anterior eu falei de Gil Vicente. Gil Vicente, eu deixo muito claro naquele vídeo que Gil Vicente foi importante, foi um dramaturgo que pertenceu a um período de transição entre o período medieval e o Renascimento, né? Então nós tínhamos lá a Era Medieval, onde a igreja ditava as leis, né? Onde a igreja detinha todo o poder político, enfim, né? De determinar as leis de convivência, enfim. E nós vamos ter o Renascimento. O nome já fala, Renascimento. É um período que marca o renascer, o renascimento de um determinado período que há um tempo atrás havia, vamos pensar assim, se vai renascer é porque é parte do princípio de que morreu. Então, se morreu, a gente renasce. A gente pega esse movimento que estava morto e dá uma nova vida a ele. Então, é esse período chamado Renascimento. E o que foi esse Renascimento? Grossamente falando, é um período em que os pensadores da época vão buscar lá na literatura grega uma série de conhecimentos, uma série de conteúdos que haviam sido esquecidos, ou como que a gente pode dizer? Ou negados pela igreja, né? Renegados pela igreja. Há uma necessidade de reler esses textos, de voltar para essa literatura e fazer um novo, vamos pensar assim, reler tudo isso para que haja, como que eu posso dizer, como que eu posso organizar esse pensamento? Vamos lá, você pega esses pensamentos, relê, porque você precisa embasar e fundamentar aquilo, a tua nova crença. O teu novo sistema de crença, o teu novo sistema de pensar a vida. Poxa vida, se a gente entende que a forma como a igreja propõe a vida não está legal, qual povo que conseguia viver de forma organizada sem a igreja? Pô, os gregos viviam. Os gregos viviam de forma organizada, sem uma igreja ditando as regras. Então, bora resgatar o que esses caras escreviam. O que esses caras falavam? Como que esses caras pensavam a vida? Né? Como que eles se organizaram e se estruturaram sem essa concepção da igreja, sem essa ideia da igreja ali ditando regras.
tá certo? Então, esse é o Renascimento. Só que dentro do período medieval e do Renascimento, há um período aqui no meio, tá certo? Que é o período de transição. E que eu não falo desse período quando eu falo do Gil Vicente. E é muito importante falar, porque o Gil Vicente está justamente nesse meio termo. O Gil Vicente não cai no Renascimento. Ele está aqui nessa transição. E essa transição da Idade Média, né, esse período do meio, para cair no Renascimento, esse período de transição nós vamos chamar de humanismo. Humanismo. Exatamente. Então, o período de transição entre a Idade Média e entre o Renascimento é o período que nós vamos chamar de humanismo. Você vai estudar sobre isso talvez em livros de história, talvez sim em livros de história, em livros de literatura, né, no caso língua portuguesa, e também nos livros de teatro, porque, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, tudo isso anda junto. História, literatura e teatro, tudo isso anda junto, não tem como você separar essas coisas, tá certo? E para você falar do teatro dessa época, você precisa falar da história dessa época e você precisa pensar da língua dessa época, como que a língua se organizava e como que os homens responsáveis por escrever textos se organizavam nessa época. Então não tem como não falar de literatura, ok? Achei aqui um texto muito bacana e talvez eu tenha que fazer em 2 vídeos sobre humanismo. O site é mundoeducação.ol.com.br. Então, de onde eu tirei a minha fonte de pesquisa. Pesquisei em outros lugares e esse texto ele tá bem concentrado e ele está bem separado em contexto, em cenário social, em gêneros literários. Ele está bem dividido em tópicos, então dá pra gente abordar com bastante tranquilidade o que foi esse período, tá certo? Então, vamos lá. Humanismo. O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Como eu já havia dito. Ou entre o trovadorismo e o Renascimento. Tá bom? Vamos lá. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideias filosóficas, morais e estéticos que valorizavam o ser humano. Vamos pensar, depois a gente vai conhecer um termo que é muito importante, porque nós temos o teocentrismo, né? E o antropocentrismo. Depois nós vamos entender essas 2 linguagens, tudo bem? Bom, se na Idade Média nós tínhamos o Deus, né? A ideia de Deus como valorização, ou como centro do pensar, ou como de Deus vem todas as coisas, porque assim a igreja determinava, nós vamos ter no humanismo o homem assumindo essa rédea. Opa, pera lá, Deus existe, nós temos um Criador, mas pera lá, eu também sou responsável por aquilo que eu transformo. Então, a gente tira Deus do centro, né, o teocentrismo, e vamos colocar o homem como centro o centro do fazer, o centro da criação, o detentor das tuas ações, o detentor vamos dizer assim, o responsável por aquilo que ele produzia. Poxa, a minha força vem de Deus. Não, Deus me criou, mas a minha força vem aqui do meu fazer. Ficou claro isso? Tá bom? Então, como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu às ideias filosóficas, morais e estéticas que valorizavam o ser humano, certo? Por volta do século XIV ou Alta Idade Média, na Europa Ocidental, ocorreram mudanças sociais e econômicas profundas que contribuíram para o surgimento de novas formas de pensar. Essas modificações de modo de pensar não aconteceram de uma hora para outra. Foram consolidando-se ao longo dos séculos anteriores até concretizarem-se em uma nova mentalidade e nova cultura. Assim, essas novas formas de pensamento influenciaram a economia, a organização do poder e a produção artística. Certo? Bom, e qual era o contexto histórico? Qual que era o contexto histórico que caracterizou tudo isso? Bom, é um tema muito bacana, vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Para não ficar com muita informação e para o vídeo não ficar muito longo também. Bom, então eu fiz uma introdução sobre essa transição da Idade Média, humanismo e renascimento, tá certo? No próximo vídeo eu vou destrinchar esse contexto histórico.
né? É um texto que trata com um pouquinho mais de detalhe sobre o comportamento, sobre como as pessoas se comportavam na época. E por que é importante pensar tudo isso? Contextualizar. Se a gente não contextualiza, a gente não entende a construção dos personagens, né? Porque quando a gente for para os autores do humanismo, dessa transição do humanismo para o renascimento, a gente precisa pensar que os autores observavam o comportamento das pessoas da época. Então é preciso que a gente olhe para essa época, como as pessoas se comportavam nessa época, para que a gente possa entender os personagens que esses autores pensavam. Maravilha? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, Professor Paulo. Até a próxima aula. Valeu!